Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português, a nossa aula 125. E a gente está no livro 9, então peguem o livro 9 de vocês, lápis e borracha, abram o livro na página 235 e vamos lá. Bom, a gente vem conversando sobre a estrutura do texto dramático. A gente aprendeu que os textos dramáticos são aqueles escritos para serem encenados, sim, aqueles textos feitos para peças, né? Para peças teatrais. Esses textos a gente viu que vem sempre com os diálogos, as falas, porém, ao lado dessas falas, né? Antes dessa fala, do lado esquerdo, vem ali o nome do personagem, indicando qual personagem vai falar, a quem corresponde aquela fala. E a gente leu algumas cenas e estamos conhecendo aí um pouquinho mais sobre a história do Mágico de Oz. A gente viu que Dorothy, né, foi levada para Oz por conta de um furacão que passou em sua fazenda, que acabou carregando ela para Oz, que é uma cidade mágica, e lá ela conhece um espantalho, encontra um espantalho na estrada para Esmeralda, onde ela, na verdade, está em busca do mágico, né? Que vai levá-la de volta para sua casa, para sua cidade, para sua fazenda. Só que a gente já sabe que o espantalho não é o único que ela encontra. Então vamos ver? Vamos ler o encontro agora da Dorothy com o Homem de Lata, que é um outro personagem dessa história. Ela já encontrou o espantalho, a gente já leu a cena, esse é o Totó, que é o cãozinho de estimação dela, e ela encontra nessa cena, a cena de número 4, ela encontra o Homem de Lata. Vamos ler? Bom, vamos lá. Cena 4, o Homem de Lata. Eles andavam com dificuldade e a toda hora o espantalho tropeçava nos tijolos amarelos, que naquele trecho eram muito irregulares. Chegaram a um ponto da floresta com árvores frutíferas. Dorothy vai pegá-las quando, de repente, encontram o pé de um homem totalmente feito de lata, com um machado levantado em uma das mãos. Ele estava completamente imóvel, sem poder fazer nenhum movimento, com uma lata de óleo ao lado, em cima de um tronco cortado. O homem de lata tentava falar alguma coisa. Você falou alguma coisa? Dorothy vai colocando óleo nas articulações e ele volta a se mexer. Homem de lata. Ah, vocês salvaram a minha vida. Eu teria ficado lá para sempre se vocês não tivessem vindo. Como vocês chegaram até aqui? Estamos a caminho da cidade de Esmeralda para ver o Grande Oz. Por que vocês querem ver o Grande Oz? Quero que ele me mande de volta para Kansas. Ó, tô no espantalho, hein? Quero lhe pedir um cérebro. Então, a Dorothy quer que ele mande ela de volta para Kansas e o espantalho quer lhe pedir um cérebro. E o Homem de Lata disse: Você acha que o Grande Oz pode me dar um coração? Posso ir com vocês? Dorothy, o espantalho. Sim, vamos, Homem de Lata. Guarde a lata de óleo. Se eu tomar chuva e enferrujar de novo, vou precisar muito desse óleo. Então, mais uma cena dessa história clássica, O Mágico de Oz. Bom, diferente dos textos narrativos que a gente viu até aqui, que a gente conheceu até aqui, um texto dramático, ele é feito para ser encenado, que a gente já falou. Então, ele não tem a necessidade da presença de um narrador, tá? Essas partes aqui, que a gente pode dizer que um narrador é que falaria, não é necessário, porque isso ele vai acontecendo durante a encenação. O texto ele é dividido em cena
hiatos, tá? A gente já leu a cena 3 do espantalho, agora a gente leu a cena 4. Dentro de uma cena, dentro de um ato pode ter várias cenas, tá? No mesmo ato pode ter várias cenas. Olha o que diz aí o texto da página 236 de vocês. Ele apresenta como procedimento narrativo as falas que podem ser diálogo, tá? Então, quem vai narrando, o que vai sendo narrado é o que vai sendo dito, sendo falado. Os atos, eles são marcados pelas mudanças dos ambientes, ou seja, mudança de cenário. Aí vão mudando os atos. Dentro de um mesmo ato, de um mesmo cenário, pode acontecer várias cenas, como já foi dito. E as cenas, elas são marcadas pela entrada e saída dos personagens, tá? A gente viu a cena 3, onde a Dorothy conversa com o espantalho, e agora, na cena 4, entra o Homem de Lata nessa cena, entra aí nessa história o Homem de Lata para ampliar os personagens. A leitura dos textos dramáticos é normalmente feita em voz alta e exige um estudo antecipado de toda a narrativa. Você não pode ler na hora para encenar, você tem que ler antes, estudar a narrativa. Muitas vezes ela é feita por diálogos. Portanto, para realizar essa leitura é importante observar a entonação dessas falas, os gestos e a expressão facial para que esse texto seja plenamente entendido. Então, você precisa ler antes, quando você vai encenar, para que você possa fazer a expressão necessária, né? A expressão de surpresa, a expressão de alegria, de espanto, para você poder realmente interpretar, entrar no personagem e aquilo se tornar real e quem estiver assistindo poder compreender. Aí o livro traz um saiba mais, a representação de uma peça de teatro é produzida sempre em um espaço físico limitado, conhecido como cenário, que se encontra dentro de um teatro, lugar destinado para contemplar a representação de uma peça teatral. Agora a gente vai para os exercícios de aplicação. Preste atenção, vamos lá, que já vai ser a sua vez, tá? De preparar uma encenação. Para que um texto dramático possa transformar-se em peça de teatro, ele primeiro precisa ser compreendido. As personagens que participam da cena precisam ser muito bem analisadas por quem irá atuar. Escreva na tabela seguinte características da Dorothy, do Totó, do espantalho e do Homem de Lata. Então, quem vai representar, por exemplo, num teatro, a Dorothy tem que saber como ela é, o jeitinho dela, né? Para saber como proceder, como interpretar. O do Totó, o espantalho, todos os personagens eles têm que ser estudados antes dessa interpretação. Então, a gente tem que conhecer bem. Então, de acordo com o que a gente já leu sobre esses personagens, a gente vai escrever aqui as suas características, tá? A Dorothy, você pode escrever o que você acha da Dorothy, tá? Com as suas palavras. A gente pode dizer que a Dorothy ela é uma menina doce, ela é decidida porque ela diz, vou encontrar o Oz. E ela é corajosa, ela não tem medo, ela vai atrás. Então, são 3 características. Se você identificar qualquer uma outra que eu não tenha colocado aqui, que o livro não tenha apresentado, você pode pôr aí no livro de vocês, tá? O Totó. Características do Totó. Ele é mudo, ele apenas late. Nessa história ele não fala. Poderia falar, porque é ficção, mas não fala. E ele é manso, né? Ele não é um cão que ataca as pessoas. Se tiver outra característica, pode botar também que ele defende muito a Dorothy, né? Que lá no início ele latiu para o espantalho, né? Então, que de repente ele é uma espécie de protetor da Dorothy. Pode botar que ele é protetor. Espantalho. Vamos lá saber como é o espantalho. Sem cérebro e desajeitado. O Homem de Lata, sem coração e paralisado. Ele não tem coração, porque ele quer ir atrás do Oz para receber um coração, não é? Ele diz lá no final
que ele vai pedir ao grande Oz um coração. Então, a partir daí, agora será o momento de representar a cena Dorothy e o espantalho ao encontrarem um homem de lata. Então, essa cena 4 aí. Para isso, grupos serão formados. Cada exercício é uma etapa na construção de uma pequena encenação. O que vocês vão fazer? Sugiro vocês, né? O grupo que vocês vão fazer vai ser com os familiares de vocês. Então, você vai ver aí na sua casa quem quer participar dessa encenação. Tá? Você vai precisar da Dorothy, do espantalho, do homem de lata e do Totó. Acho que Totó não, porque o Totó só late, né? E ele acho que não aparece muito nessa cena. Mas você, pelo menos alguém que vai ler o primeiro parágrafo, né? Como narrador, né? Alguém para ler a introdução, que não é necessário num texto teatral, mas serve para poder direcionar, tá bom? Então, tem algumas etapas aí que vocês vão preencher no momento de novas descobertas, que fica na página 237 e 238, para você organizar o grupo que vai representar essa cena aí na sua casa com você. Aí você pode representar, se a sua mãe e o seu pai não quiserem participar, você pode chamar um irmão. Aí, só tem eu e meu irmão, por exemplo. Eu não tenho... Se você tiver teu primo aí, que queira participar, sua mãe quer dar uma ajudinha, aí dá. Tem que ter no mínimo 4 pessoas. Mas se não tem problema. Um mesmo ator, uma mesma pessoa pode fazer 2 papéis. A gente pode fazer assim, tá? É só você trocar o adereço, por exemplo. Você bota um adereço que representa a Dorothy, bota um adereço que representa o espantalho. Aí a outra pessoa vai ler o texto introdutório, vai ser o narrador, e vai ser também o homem de lata, bota um acessório para suas falas. Então, essa é a dica que eu faço. E aí tem algumas questões que vocês vão preencher com o nome das pessoas que vão integrar, né? Vocês vão escolher o papel de cada um. Tem uma pergunta que é múltipla escolha. E sigam aí direitinho que vocês vão ter que responder. Vão ter que fazer algumas anotações a respeito disso. E estudar, porque na próxima videoaula a atividade vai ser essa, pós-videoaula, tá? Representar, encenar. Aí você pode encenar para sua avó, como eu já falei, para sua mãe, para sua família. Preparar um dia para que eles sentem e assistam. Ou então você encena, filma, grava e envia para os seus outros familiares. Também é uma dica bacana, tá bom? Mas nessa videoaula é só essa preparação. A encenação é na próxima videoaula. Combinado? Um beijo, boa preparação e até a próxima.